Olá, seja bem-vindo ao canal Cuidadores de Idosos Profissionais. Meu nome é Rocha, eu sou cuidador de idosos profissional. Cuidar de um idoso com Alzheimer exige mais do que boa vontade. O cuidador ele precisa ter conhecimento, paciência e um preparo emocional. A doença de Alzheimer ela é progressiva, ou seja, sintomas pioram com o tempo. Vou repetir. A doença de Alzheimer é progressiva, ou seja, os sintomas pioram com o tempo. Então, os cuidadores mudam conforme a fase da doença. Tem a fase do começo, que é bem devagarzinho, aí vai aumentando e você tem que perceber. Eu vou explicar de uma forma prática. Entender a doença, em primeiro lugar. O Alzheimer, ele causa perda de memória, principalmente as memórias recentes. O Alzheimer, ele também causa confusão mental. O Alzheimer, ele causa desorientação do tempo, do espaço, enfim. O Alzheimer, ele causa mudanças de humor e comportamento. O Alzheimer, ele causa dificuldade para falar ou até mesmo de entender o que a pessoa está falando com o idoso. E o Alzheimer, ele causa a perda da autonomia. É importante a gente saber que o idoso, ele não faz as coisas por maldade. Ele realmente não lembra ou realmente ele não compreende por causa dessa doença chamada Alzheimer. O segundo ponto importante que o cuidador de idosos precisa saber da doença do Alzheimer é que o idoso ele precisa ter segurança em primeiro lugar. O ambiente ele precisa ser adaptado. É necessário retirar os tapetes soltos da casa, instalar barras no banheiro, manter uma boa iluminação na casa, trancar os portões com o risco da fuga do idoso. Se o idoso tem a chave, se o idoso ele consegue chegar até o portão, ele vai fugir. Então, cuidado com fogão e objetos cortantes para que o idoso não coloque fogo na casa e não se corte, né? Cuidado também para não deixar remédios que ele não possa tomar na vista. O idoso não sabe, aí pega o remédio e toma um remédio que não pode tomar. Entendeu? Então os remédios têm que ficar fora do alcance do idoso. Idosos com Alzheimer, eles podem sair de casa e eles não sabem mais voltar. Dá um pico de esquecimento e ele não sabe mais voltar. Idoso com Alzheimer, ele pode ligar o gás e esquecer lá o gás. E aí tá vazando gás por toda a casa, pode causar uma explosão aí e um incêndio, né? E também o idoso com Alzheimer, ele pode cair com facilidade. Entendeu? Terceiro ponto que eu gostaria de destacar é o controle rigoroso de medicamentos. O cuidador ele deve seguir exatamente a prescrição médica, não alterar doses sem autorização do médico, organizar os remédios por horário, tudo certinho, e observar os efeitos colaterais, se o idoso está tendo alguma piora, se está aparecendo alguma coisa fora do normal depois que passou a tomar esses remédios. Então a organização é fundamental. Quarto, comunicação correta com o idoso. Falar devagar e com frases curtas, olhar nos olhos do idoso, dar uma instrução de cada vez para o idoso. Não discutir ou confrontar com o idoso. Nunca dizer, eu já te falei isso, eu já te falei, você está esquecendo? Não pode falar isso. Se ele insistir em algo que não é real, evite confronto direto.
redirecione a conversa mudando de assunto. Quinto lugar, higiene e cuidados pessoais. Com o avanço da doença, o idoso ele pode esquecer de tomar banho, ele pode não querer mais trocar de roupa, ele pode ter resistência, né, com a sua higiene. Então, o cuidador deve fazer o quê? Manter a rotina fixa, né, ser paciente, ter bastante paciência, preservar a dignidade do idoso e nunca expor ou constranger o idoso. Sexto lugar, é muito importante a alimentação do idoso. Oferecer alimentos fáceis de mastigar, supervisionar riscos de engasgos do idoso, estimular a hidratação do idoso e manter aí os horários fixos da alimentação. Em fases mais avançadas, o idoso pode haver dificuldade aí para engolir e até mesmo mastigar alguns tipos de alimento, então é necessário fazer uma separação certinha. Sétimo lugar, criar uma rotina. O Alzheimer, ele precisa de uma rotina, um horário fixo para acordar, um horário para as refeições, atividade simples diária, horário para dormir. A rotina, ela reduz a ansiedade e até mesmo a agressividade de um idoso com Alzheimer. Em oitavo lugar, estimulação cognitiva. Quando for possível, você tenha uma conversa simples com o idoso, mostre para ele fotos antigas, músicas da juventude, né, que ela ouvia no passado, jogos simples, jogue com ele jogos simples, estimule o idoso a jogar joguinhos, alguma coisa que o idoso gostava de ler, faça com que ele tenha uma leitura não tão longa, mas uma leitura curta. Isso ajuda a retardar o progresso dos sintomas. Né? Em nono lugar, cuidar do emocional. O idoso ele pode apresentar agressividade, choro sem motivo, medo, desconfiança. Então, o cuidador precisa manter a calma, não levar para o lado pessoal e ter equilíbrio emocional. Importante o cuidador estar bem fisicamente, espiritualmente, para que ele possa cuidar do idoso com Alzheimer. Décimo lugar, o cuidador ele também precisa se cuidar. Cuidar de alguém com Alzheimer é desgastante e é importante que a pessoa ela possa ter momentos de descanso, né? O cuidador tem que ter momento de descanso, o cuidador tem que ter alguém apoiando ele, tem que ter um apoio de alguém. O idoso tem que estar sempre conversando com os familiares, contando o que está acontecendo. E o cuidador, né, além de conversar com os familiares, ele não pode assumir tudo sozinho, né? O cuidador tem que estar ali falando com os familiares responsáveis pelo idoso, certo? Então, resumo prático. O cuidador precisa ter paciência, organização, conhecimento da doença, controle emocional, atenção à segurança e respeito à dignidade. Certo? Então, isso aí foi um intensivão, né? Para os cuidadores que vão cuidar de um idoso com Alzheimer, né? Espero que tenha gostado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. E na sua mesa nunca falte pão de cada dia. Esse é o canal Cuidador de Idosos Profissional. Seja bem-vindo ao canal. E nesse vídeo nós vamos falar aí sobre a demência, né? Então é importante você ficar conosco até o final desse vídeo, entendeu? Todo cuidador ele precisa entender que a demência não é apenas a perda da memória. É uma condição que afeta o comportamento, raciocínio, orientação, linguagem e autonomia do idoso. Eu vou explicar aí de uma forma simples e objetiva. Primeiro, entender o que é demência. A demência é um conjunto de sintomas que pode ser causados por doença como Alzheimer, AVC e alterações cerebrais. A demência, ela pode causar esquecimentos frequentes, confusão mental,
desorientação, a pessoa não sabe onde está, né? Alteração de humor, agressividade, desconfiança, dificuldade para falar ou para entender. Então é importante. O idoso, ele não está fingindo e nem fazendo por mal, por causa dessa demência, né? Essa doença aí chamada demência. Segundo lugar, segurança é prioridade. O idoso com demência, ele pode sair de casa e não saber voltar. Ele pode ligar o gás e esquecer. Ele pode cair com facilidade. Ele pode também tomar remédio errado ou tomar superdosagens de remédio. Então, quais são os cuidados? Retirar tapetes soltos, instalar barras de apoio no banheiro, né, como se fosse corrimão, manter boa iluminação na casa, guardar os objetos perigosos, supervisionar o uso do fogão, né, quando o idoso mexe no gás ali, entendeu? Porque tem idosos que ainda cozinham, né, sabe fazer comida, cozinhar tudo, só que o cuidador deve estar de olho ali, ver se ele esqueceu o gás aberto, tudo, enfim. Evitar que tudo isso aconteça, né? Então, você não pode falar para o idoso, você já perguntou isso para mim mais de 10 vezes, você já falou isso, você está esquecendo. Não pode. Entendeu? É melhor você responder com calma ou redirecionar o assunto, entendeu? Então vamos lá. A comunicação correta do cuidador para um idoso com demência, você tem que falar devagar, usar frases curtas, dar instruções uma de cada vez e não discutir, né? Não confrontar os erros do idoso, certo? Quarto lugar, criar uma rotina fixa, né? Pessoas com demência precisam de uma rotina fixa para se sentir segura. Horário fixo para acordar, horário para as refeições, horário para banho, horário para dormir. A rotina ela reduz a agitação e também a ansiedade do idoso que tem essa doença aí que só Deus, né? Então vamos lá. Quinto lugar, alimentação e hidratação. Oferecer alimentos fáceis de mastigar, supervisionar riscos de engasgo, estimular a água, né? Várias vezes ao dia, né? O idoso tem que tomar água para estar hidratado. Observar se o idoso tem perda de apetite, né? Isso é importante. Sexto lugar, higiene. O idoso ele pode se recusar a tomar banho, esquecer de trocar de roupa, não perceber que está sujo ou que está com mau odor, né? Então o cuidador deve ter paciência, preservar a dignidade do idoso, transformar o banho em um momento tranquilo e nunca constranger o idoso, né? Sétimo lugar, estimulação cognitiva. Quando for possível, conversa sobre as memórias antigas do idoso, mostra fotos de álbuns antigos para o idoso, mostre músicas da juventude dele, do passado dele, fazer umas atividades simples, né? Jogar um joguinho, entendeu? Estimular ele a jogar. Isso ajuda a manter as funções por mais tempos ativas, né? Entendeu? Então, o idoso ali vai jogando um joguinho de vez em quando, caça-palavra, aquele joguinho de monta-monta, né? Tem jogos aí até pelo celular que pode ser usado para ajudar. Oitavo lugar, o controle emocional do cuidador. A demência pode causar agressividade no idoso, acusações injustas, choro e medo. Então o cuidador precisa não levar para o lado pessoal, manter a calma, buscar o apoio da família. Nono, ficar atento a sinais de alerta. Qualquer coisa, o cuidador deve procurar um médico, avisar a família, né? A mudança brusca do comportamento, febre, sonolência excessiva, quedas frequentes, confusão súbita, né? Quando dá aquela confusão súbita. Então, muitas coisas podem acontecer com o idoso que tem a demência. Então, um resumo prático para o cuidador. O cuidador, ele precisa ter paciência extrema, organização, atenção à segurança,
comunicação simples, respeito e empatia e um controle emocional, certo? Para que ele possa cuidar de um idoso que tenha essa doença aí tão triste que é a demência, certo? Esse foi o vídeo de hoje, um aulão, né? Um aulão de demência. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe sua vida, sua casa. E na sua mesa, nunca falte o pão de cada dia. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Olá, seja bem-vindo ao canal Cuidador de Idosos Profissional. Meu nome é Rocha, eu sou cuidador de idosos. O cuidador de idosos, ele precisa entender bem a doença de Parkinson, também chamada de mal de Parkinson. É uma doença neurológica progressiva que afeta principalmente os movimentos, mas também pode afetar o humor, o sono e a cognição. Eu vou explicar de forma prática o que o cuidador precisa saber. Em primeiro lugar, entender os principais sintomas. O Parkinson, ele pode causar tremores, principalmente em repouso, rigidez muscular, lentidão dos movimentos, dificuldade para andar, perda do equilíbrio, voz fraca, depressão, alterações cognitivas. É importante saber que os sintomas eles variam ao longo do dia, principalmente dependendo do horário que está prescrito aí para tomar o remédio. Segundo lugar, controle rigoroso das medicações. Esse é um dos pontos mais importantes que o cuidador precisa ter atenção quando ele está cuidando de um idoso que tem o Parkinson. Os medicamentos para Parkinson precisam ser tomados no horário exato. Se atrasar, o idoso pode travar, pode aumentar os tremores, pode ter dificuldade para andar. Então, é necessário organizar os horários, nunca alterar doses por conta própria e observar os efeitos colaterais. Terceiro, a prevenção de quedas. O risco de queda é alto. Então, os cuidados importantes são retirar tapetes soltos, usar calçados antiderrapantes, instalar barras de apoio, evitar pisos molhados, ajudar nas mudanças de posição e levantar da cama ou da cadeira. O idoso pode até mesmo congelar ao andar, ficar travado. Uma dica é pedir para ele, né, dar uns passos mais largos, contar em voz alta, olhar para um ponto fixo, né, quando acontecer aí esse travamento do idoso que sofre dessa doença de Parkinson, certo? Então, cuidado com a alimentação, em quarto lugar. O Parkinson pode causar dificuldade para mastigar, dificuldade para engolir, né, disfalgia, né? Tremor ao segurar os talheres. Quais são os cuidados? Cortar alimentos em pedaços menores, supervisão durante as refeições, oferecer líquidos com cuidado e observar engasgos. Quinto lugar, comunicação. A voz, ela pode ficar fraca e baixa. O cuidador deve ter paciência, pedir para repetir com calma, falar olhando nos olhos e não interromper o idoso com Parkinson quando ele estiver contando uma história, quando ele estiver conversando, porque isso é importante para ele, certo? Sexto lugar, estimular o movimento. Mesmo com dificuldade, o idoso precisa se movimentar. Caminhadas leves, com supervisão, alongamentos, fisioterapia, exercícios indicados por um profissional da área. Então, o movimento ele ajuda a retardar a progressão dos sintomas, né? Sétimo lugar, atenção ao emocional. O Parkinson também pode causar depressão, ansiedade, irritabilidade e apatia. O cuidador precisa ter sensibilidade, incentivar a conversa e estimular a interação social. É muito importante isso para o idoso com Parkinson.
Oitavo lugar, isso é essencial, é o sono. O sono. Então, o idoso pode ter insônia, movimentos involuntários à noite, sonolência durante o dia. Por isso que é necessário manter a rotina do sono. Isso ajuda bastante. Nono lugar, sinais de alerta. Procurar um médico se houver quedas frequentes, engasgos constantes, confusão mental, piora brusca dos sintomas, reação diferente após as medicações. Resumindo, prático. O idoso com Parkinson, ele precisa muito que o cuidador organize os horários, né? Que o cuidador tenha atenção à segurança do idoso, paciência, muita paciência, incentivo à mobilidade, controle emocional e uma observação constante aí sobre o idoso, certo? Espero que você tenha gostado, né, desse intensivão aí de Parkinson e que a gente possa cuidar dos idosos, né, cumprindo tudo isso que foi falado nesse vídeo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que na sua mesa nunca falte o pão de cada dia. Até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Cuidador de Idosos Profissional. Meu nome é Rocha, eu sou cuidador de idosos. Nesse vídeo eu vou dar 3 dicas valiosas, 3 dicas de ouro para o cuidador, que é muito importante você saber, certo? Isso daí que eu vou falar agora, eu não vi em nenhum outro lugar. Primeiro, é necessário que o cuidador ele tenha o contato de todos os familiares, todas as pessoas responsáveis pelo idoso, mesmo vizinhos. Quanto mais contato você tiver, melhor. Pega o número de telefone, pega o WhatsApp. Fala, mas para que você quer meu WhatsApp? Porque eu preciso te avisar se acontecer alguma coisa. Se eu ligar para você sem não atender, vou mandar mensagem no Zap, vou ligar pelo Zap. Então, deixa tudo no esquema. O telefone de todos os familiares, de todos os responsáveis, vizinhos, amigos, tá certo? Lembre-se disso. Porque você vai estar sozinho, você vai estar sozinha cuidando do idoso. Se acontecer alguma coisa, você tem nessa lista de familiares, responsáveis, amigos, vizinhos, você vai ligando para um, vai ligando para outro, enquanto você atende ali o idoso, você tenta socorrer o idoso e vai ligando, vai chegar alguém para te ajudar, beleza? Outra coisa que existe muito, infelizmente acontece, quando a gente vai trabalhar na casa do idoso, numa família, é os abusos, né? Tentativa de abuso sexual é o mais frequente, né? O que você precisa fazer? Como agir com uma tentativa de abuso, né? Uma proposta indecente? Porque tem muito familiar que confunde, né? Falar, você não quer sair comigo? Já que o vovô está dormindo, a vovó está dormindo, vem dormir comigo. São coisas desse tipo, né? Hoje à noite, quando acabar o expediente, vamos sair junto para jantar, não sei o quê. E aí, você, cuidador de idosos, você tem que deixar bem claro. Eu estou aqui para trabalhar, estou aqui para cuidar do idoso, e que essa seja a primeira e última vez que você me faz uma proposta dessa. Porque senão eu vou correr atrás dos meus direitos e vou te denunciar. Então, você falando isso para um familiar, ou para um amigo do idoso, por algum responsável do idoso, você já vai cortar ali pela raiz. Se persistir, você vai ter que comunicar, né? Comunicar as pessoas que te contrataram, falando, olha, não dá mais, eu já conversei com a pessoa, mas a pessoa está fazendo isso, isso, isso comigo, então se você não tomar uma providência, eu vou denunciar essa pessoa e não vou vir mais trabalhar aqui. Vai ter que arrumar um outro cuidador. Então é necessário você ter essa consciência.
falar de forma séria. Então é importante você não dar liberdade para familiar, não dar liberdade para amigos e responsáveis do idoso. Você está ali para trabalhar, você tem que ter essa concentração. Você vai ser educado, você vai ser gentil, mas você vai ser essa concentração para que a pessoa não confunda com liberdade e queira partir para um lado de safadeza. A terceira e última dica, muito importante, é sobre desvios de função ou acúmulos de função que os familiares, às vezes, pedem para o cuidador fazer. Entendeu? É um absurdo. Você está ali para cuidar do idoso, né? Você está ali como cuidador de idoso, cuidador de idosos, e aí o familiar manda você lavar a louça, manda você fazer o arroz, manda você cozinhar, lavar, passar, certo? Olha, o mato cresceu ali no quintal, ô Rocha, dá para você pegar essa enxada aqui, Rocha, e carpir ali, enquanto a vovozinha está dormindo? Dá para você pegar a enxada e carpir? Então, vai existir situações assim, a maioria das vezes é maldade da pessoa que te contratou, a maioria das vezes. Em alguns casos, a pessoa não tem maldade, a pessoa acha que é normal, né? Aí vai começar a pedir algumas coisas. Então você vai ter que se posicionar. Você vai ter que ser profissional e falar, não, sou cuidador de idosos, eu não posso fazer isso. Isso não é minha função. Entenda bem, entendeu? Eu estou aqui para cuidar do idoso. Não posso ser um doméstico. Não posso ser uma doméstica. Não posso ser uma empregada, um empregado. Eu não posso ser um ajudante geral. Eu sou cuidador, certo? Então você fala com respeito, com educação. Se a pessoa, não, mas o outro cuidador fazia. A outra cuidadora lavava passava, cozinhava. O outro cuidador, nossa, ele levantou essa parede, ele rebocou. Aí você fala, olha, me desculpa, mas eu sou cuidador de idosos. Então, se não for assim, você me paga o que você me deve e contrata um outro cuidador. Acabou. Entendeu? Acabou. Ah, não, vou te mandar embora. Pode mandar embora. Emprego é o que não falta, mas eu não posso ter esse desvio de função e acúmulo de função. Certo? Eu espero que você tenha raciocinado comigo e pensado. É o que acontece no dia a dia do cuidador de idosos. Então a gente precisa saber sair dessas situações. Certo? Então, o vídeo de hoje é esse. Eu agradeço você ter chegado até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E na sua mesa nunca falte o pão de cada dia. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Cuidador de Idosos Profissional. Meu nome é Rocha e eu sou cuidador de idosos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre paciente acamado. O cuidador que cuida de um paciente acamado, ele precisa ter técnica, atenção e muito cuidado para evitar complicações como úlcera por pressões, infecção e quedas. Eu vou explicar de uma forma simples e objetiva. O que o cuidador precisa saber primeiro? O cuidador precisa saber que o idoso acamado ele tem risco de úlcera por pressão. Ele tem risco de pneumonia, ele tem risco de infecção urinária, rigidez muscular, atrofia e depressão. Por isso, o cuidador ele precisa ter técnica, organização, higiene rigorosa e paciência. Segundo lugar, como mudar o idoso de posição? A mudança de decúbito, né? O ideal é mudar a posição a cada 2 ou 3 horas. Um passo básico para virar de lado o idoso. Primeiro, explique o que você vai fazer para o idoso. Explique. Fala, olha, eu vou te virar para esse lado. Coloque o braço do idoso sobre o peito. Dobre a perna do lado para qual ele será virado. Segure no ombro e no quadril. Vire devagar, mantendo a coluna alinhada. Coloque travesseiros, um atrás das costas, um
entre os joelhos e um sobre os braços, né? Nunca puxar só pelo braço. Evite movimentos bruscos, né, com o idoso. Porque o idoso, ele sente muita dor, né? Ele é frágil, né? Por isso que você tem que estar conversando. Olha, eu vou te virar para o lado esquerdo, certo? Então, você já prepara ele ali antes de dar aquele movimento brusco. Terceiro, como trocar a fralda corretamente? Primeiro, você tem que lavar as mãos, né? Precisa usar luvas. Tem muito cuidador que troca o idoso sem luva. Sem luva. A maioria dos cuidadores de idosos troca o idoso sem luva. Entendeu? Então preste bem atenção. Compre uma caixinha de luva para que você possa cuidar do cuidador usando luvas, né? Retire a fralda suja, faça a higiene, sempre de frente para trás, principalmente em mulheres, né? Use água morna e sabonete neutro, ou um lenço umedecido, né? Ajuda bastante. Um lenço próprio, né, para isso. Seque bem a pele, muito importante. Aplique pomada preventiva contra assaduras. Coloque a fralda limpa. Ajuste sempre antes de você apertar, né, para você ter esse cuidado para não apertar demais a fralda, né? Trocar sempre que estiver suja e não deixar muito tempo o idoso molhado ali, com aquela fralda molhada. Como trocar a roupa na cama? Isso daí serve para blusa e camisa, né? Retire primeiro o braço, né? O braço com menos mobilidade. Depois retire o outro lado do braço. E para você vestir, coloque primeiro no braço com mais dificuldade também. Depois no outro braço. Então, se o idoso ele tem mais dificuldade no braço esquerdo, vai ser o primeiro braço quando você for tirar e quando você for colocar uma camisa, uma blusa. Agora, para a calça, vire o idoso de lado. Retire parcialmente. Passe para o outro lado e vista seguindo os mesmos passos, né? Coloca de lado, tire devagar ou vista devagar, movimentos suaves e sem puxar as articulações do idoso. Quinto, higiene no leito ou banho no leito, banho na cama, né? Você vai precisar de uma bacia com água morna, toalha, sabonete neutro, luvas e uma roupa limpa para o idoso. A ordem recomendada, preste bem atenção para a ordem recomendada quando o cuidador ele vai dar banho no leito de um idoso. Em primeiro lugar é o rosto. Segundo, os braços. Terceiro, o peito. Quarto, o abdômen. Quinto, as pernas. Sexto, as costas. E por último, a região íntima do idoso. Secar bem todas as dobras. Preservar a privacidade. Cobrir as partes que não estão sendo lavadas. É muito importante, porque você não constrange o idoso, né? Não deixa ele com vergonha. Sexto, prevenção de úlcera por pressão. Prevenção de úlcera por pressão. Mudar a posição regularmente do idoso, acamado. Manter a pele limpa e seca. Usar colchão, caixa de ovo, se possível. É um pouquinho mais caro, mas é um colchão próprio aí para o idoso acamado. Colchão, caixa de ovo. Hidratar a pele. Observar vermelhidão. É um sinal. Se aparecer vermelhidão, aquela vermelhidão que não some, precisa avisar a família ou o enfermeiro. Sétimo lugar, estimular a movimentação. Mesmo acamado, movimentar braços e pernas suavemente, alongamentos leves, elevar a cabeceira para evitar pneumonia. Isso daí ajuda, né? Oitavo lugar, cuidado emocional. O idoso acamado pode sentir tristeza, dependência, vergonha e isolamento. Então o cuidador deve conversar, olhar nos olhos,
chamar pelo nome e manter a dignidade do idoso acamado. Em nono lugar, sinais de alerta. Você vai ter que procurar ajuda se você perceber febre no idoso, feridas abertas, mau cheiro na urina, falta de ar, inchaço excessivo, sonolência exagerada. Então, o resumo prático. Você precisa mudar a posição de 2 a 3 horas. Mudar a posição do idoso acamado de 2 a 3 horas. Manter a higiene rigorosamente. Prevenir a úlcera por pressão. Ter técnica para trocar roupa e fralda. Preservar a dignidade e observar sinais de complicação. Certo? Então, é necessário ter todos esses cuidados com o idoso acamado, certo? Porque se você fizer tudo isso, você vai estar trabalhando de forma correta, você vai estar proporcionando para o idoso um tratamento digno, certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Esse é o final. Muito obrigado por ter chegado até aqui, ao final do vídeo. Espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que na sua mesa nunca falte o pão de cada dia. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Delegacia do idoso. Sim, você sabia que existe a delegacia do idoso? A delegacia do idoso é garantida por lei para o atendimento e a proteção do idoso. A Lei 10.741 de 2023, que é o Estatuto do Idoso, a principal lei que protege a pessoa com 60 anos ou mais. Como que consegue encontrar uma delegacia do idoso? Como que consegue encontrar uma delegacia do idoso? Na lupa de pesquisa do Google, se você colocar lá, delegacia do idoso, já vai aparecer várias delegacias. Mas aí você coloca da cidade que você mora. Delegacia do idoso de Guarulhos, delegacia de idoso do Jaçanã, por exemplo. Detalhe, se não tiver na sua cidade uma delegacia do idoso, que é uma delegacia especializada, não tem problema. Qualquer delegacia que você for, eles são obrigados a registrar o boletim de ocorrência, uma denúncia, uma queixa contra um idoso que está sofrendo. Seja qual for o abuso que esse idoso esteja sofrendo. Maus tratos, roubo financeiro, agressões, abandono, negligência, enfim. Qualquer que for o abuso, qualquer que for o crime que esse idoso está sendo vítima, mesmo que não seja numa delegacia do idoso, se não houver delegacia do idoso na sua cidade, você pode ir em qualquer delegacia e fazer uma denúncia que eles são obrigados. Então, uma das coisas que foi muito boa foi o Estatuto do Idoso, né? Que essa lei garante aí até mesmo a delegacia do idoso. Então, é importante prestar atenção. Se você é cuidador de idosos profissional, se você é um cuidador familiar, talvez você até um cuidador voluntário, né? Porque existe cuidadores voluntários. Talvez você é um cuidador voluntário, talvez você é um familiar que cuida, enfim. Então, tem que prestar atenção nos sinais, ver o que está acontecendo. Está sumindo dinheiro da conta do idoso, o idoso está abandonado, o idoso está aparecendo machucado, com hematomas pelo corpo, enfim, tem que denunciar. Se você perceber uma situação contra o idoso, denuncia. O melhor a se fazer é ir na delegacia do idoso. Se não tiver delegacia do idoso na sua cidade, vai numa delegacia comum. Mas não deixe
de denunciar, porque o idoso, eu sempre falo isso, ele cuidou de todo mundo e agora chegou o momento dele ser cuidado, entendeu? O idoso é uma pessoa que amou a família, amou todo mundo, então ele precisa ser amado neste momento, entendeu? Então, denuncie na delegacia do idoso qualquer maus trato, qualquer crime contra o idoso que você perceber. Não seja omíssil, porque você vai estar ajudando uma pessoa que você ama. Quando você denuncia um idoso que está sofrendo, quando você denuncia, você está ajudando uma pessoa amada, tá certo? Então, compartilha no WhatsApp esse vídeo, compartilha no Facebook. E se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que chegue mais longe esse vídeo, tá certo? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Rocha, sou cuidador de idosos profissional. Eu quero falar nesse vídeo sobre abusos contra o idoso. Existem vários tipos de abuso contra o idoso. Existe o abuso físico, quando existe agressões, empurrões, machucados. Esse é o abuso físico, né? Existe também o abuso psicológico, quando existe gritos, humilhações, ameaças, até isolamento do idoso, né? Então esse é o abuso psicológico. Existe o abuso financeiro, quando alguém usa o dinheiro do idoso, pega o cartão, faz empréstimos no nome do idoso. Isso daí é o abuso financeiro. Existe também o abuso de negligência, quando deixam faltar comida, deixam faltar remédio, os cuidados básicos, né? Isso daí é abuso de negligência. E também existe o abuso do abandono, né? Quando simplesmente deixam o idoso sozinho, sem apoio, sem proteção. Então existe aí vários tipos de abuso contra o idoso. Infelizmente isso acontece. E o mais triste, muitas das vezes, isso acontece dentro da própria casa. O idoso, ele não denuncia porque às vezes tem medo. O idoso, ele não denuncia porque às vezes ele ainda ama essa pessoa que está machucando ele. E sabe o que dói mais? É aquele idoso que sofre, ele já foi pai, já foi mãe. Esse idoso que está sofrendo esses abusos já foi trabalhador, já foi guerreiro, já cuidou de todo mundo e hoje está sendo vítima desses abusos. Nós, como cuidadores de idosos e sociedade, precisamos abrir os olhos. Respeitar o idoso não é um favor, é dever, é humanidade. Se você percebe sinais de abuso, mudanças bruscas de comportamento, medo constante, machucados inexplicáveis, isolamento, se você percebe que o idoso não tem mais dinheiro, está assumindo dinheiro da conta do idoso, se você percebe que o idoso não tem alimentação, não tem remédio, você pode denunciar. Proteger o idoso é proteger a nossa história, porque um dia todos nós vamos envelhecer. E o mundo que a gente constrói hoje para os idosos será o mundo que vai nos receber amanhã. Pense nisso. Se você conhece um idoso que está sofrendo abuso, se você conhece alguém que está praticando esse abuso contra os idosos, denuncie. Os idosos, eles merecem amor, carinho, proteção, cuidado. Infelizmente, o abuso contra o idoso acontece no nosso país, mas nós precisamos lutar contra isso. É o que eu sempre falo, o idoso cuidou de todo mundo e agora ele precisa de cuidado. Abuso é crime. Denuncie. Abuso contra idoso é crime, tá certo? Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, compartilhe esse vídeo no Facebook. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que esse vídeo chegue mais longe, para que mais pessoas possam chegar a esse vídeo, a esse conteúdo. Nós sempre vamos
trazer mais conteúdos, vamos trazer mais vídeos sobre os idosos, né? Afinal, aqui é o canal Cuidador de Idosos Profissional. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Rocha, sou cuidador de idosos profissional e hoje eu trago um tema muito triste para os idosos. Existe uma dor silenciosa que muitas famílias vivem todos os dias. É olhar para alguém que você ama profundamente, você percebe que aos poucos esta pessoa está esquecendo quem você é. O Alzheimer, ele não apaga só memórias, ele apaga histórias, apaga aniversários, apaga momentos que pareciam eternos. É uma doença cruel, porque o corpo continua ali. O sorriso, às vezes, ainda aparece, mas a lembrança, ela vai embora. Imagina você acordar e não reconhecer sua própria casa. Imagina você não lembrar o nome dos seus filhos, não saber quem já viveu uma vida inteira de batalhas, quem já conquistou amores, não saber nada disso mais. Para quem cuida, o coração precisa ser forte, porque muitas vezes o idoso, ele pode repetir a mesma pergunta 10, 20, várias vezes. Pode se irritar sem nenhum motivo, o idoso pode ficar nervoso sem nenhum motivo, ele pode até esquecer quem você é. Mas tem algo que o Alzheimer não consegue apagar, o sentimento. Mesmo quando a memória falha, mesmo quando o coração ainda sente aquele carinho, ainda sente aquele cuidado, ainda sente quando é tratado com respeito. Ser cuidador de uma pessoa com Alzheimer é um ato diário de amor, paciência, entrega. É entender que você será a memória que aquela pessoa está perdendo. Se você está passando por essa dificuldade na sua vida, eu quero te dizer, você não está sozinho. Aqui nesse canal, nós estamos juntos nessa missão. Porque cuidar não é apenas ajudar alguém a viver. Cuidar é quando houver o amor, ainda haverá esperança. Se você está passando por isso, eu quero te dizer. Então, se você está passando por isso, eu quero te dizer. Você não está sozinho, nós estamos aqui, vamos trazer dicas, vamos trazer aí histórias, tudo vai dar certo. Segura na minha mão, vamos até o fim, Deus está conosco. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, é importante, porque essa doença chamada Alzheimer precisa de acompanhamento, precisa de muita sabedoria, tá certo? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Rocha, sou cuidador de idosos profissional. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para você que está precisando de um trabalho, você que já cuida de alguém da sua família. Muitos cuidadores de idosos começaram cuidando de um familiar. Nós chamamos de cuidadores familiar. Cuidadores familiares são pessoas que cuidam de um familiar que está idoso. Por exemplo,
é um neto que cuida da avó, é um filho que cuida da mãe, é um genro que cuida da sogra, enfim, existe várias possibilidades aí de, de ser um cuidador familiar. Eu cuidei da avó da minha esposa. A minha esposa cuidava e eu ajudava a cuidar da avó da minha esposa. Então ali eu fui um cuidador familiar. Então talvez você está vendo esse vídeo agora e fala, nossa, eu também já fui um cuidador familiar porque eu cuidei da minha mãe, eu cuidei da esposa do meu marido, ou melhor, da mãe do meu marido, né? E então é assim, hoje eu estou cuidando da minha mãe, ajudando, né, a cuidar da minha mãe, né? Ela fica mais tempo com meu irmão e com a minha irmã, né? É, que a minha mãe já está idosa, já está nessa fase aí da terceira idade, então ela merece agora ser cuidada, né? Já cuidou de 3 filhos, cuidou de netos, ajudou a cuidar de, enfim, de todo mundo. Agora a minha mãezinha está precisando ser cuidada. Então, a maioria dos profissionais cuidadores de idosos, masculino e feminino, antes de se tornarem cuidador de idosos profissionais, eles tiveram essa experiência de cuidar de um idoso da família. Muitas mulheres e muitos homens também já cuidaram de alguém da família e aí viram que realmente é uma profissão bonita, se identificaram com a profissão e aí fizeram um curso e aí se especializaram e hoje estão trabalhando como cuidadores de idosos, estão trabalhando como home care, muitos até já fizeram curso técnico de enfermagem, estão trabalhando em hospitais, mas tudo começou com esse trabalho humanizado de família, né? E você vê aí um familiar seu e você fala, agora eu vou ajudar, né? Eu vou cuidar desse familiar. E você nem imagina que você estava sendo um cuidador familiar, né? Então é muito bom isso, né? Quando a gente ouve, olha, eu já cuidei do idoso da minha família, olha, eu cuidei da minha mãe, olha, eu cuidei da mãe do meu marido, olha, eu cuidei da avó do meu marido, enfim. É bonito ver isso, né? E hoje as pessoas estão trabalhando como cuidadores de idosos. Tem pessoas que nem o curso tinha, mas a família vendo ali, os amigos, olha, ela cuidou da mãe dela, né? Então, ela seria ideal para cuidar da nossa mãe, tal. Aí vem, faz uma proposta para a pessoa, olha, como você cuidou da sua mãe, tudo, a gente acompanhou, né? Nós estamos com a nossa mãe ali precisando. Você não quer fazer um bico, né? Trabalhar como cuidadora, cuidar da nossa mãe. E assim, muitas pessoas estão conseguindo emprego. Mas é o que eu sempre falo, procura se especializar, né? Você que começou a trabalhar cuidando de um familiar, hoje você cuida de um amigo desse familiar, mas você não tem um curso, faça o curso de cuidador de idosos profissional. É importante você ter conhecimento do seu trabalho. É importante também você não ficar só nesse curso, você fazer uma especialização e estar sempre se atualizando, porque as coisas evoluem. Uma coisa que você pensa que é hoje, amanhã já não é mais, e as coisas vão evoluindo. Então, nós temos que acompanhar a evolução fazendo cursos, crescendo, curso técnico, curso de gestão, faculdade e crescendo, tá certo? Então, seja bem-vindo ao canal Cuidador de Idosos Profissional. Você que é um cuidador, uma cuidadora familiar, fica comigo. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no WhatsApp e no Facebook. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Rocha, sou cuidador de idosos profissional. Seja bem-vindo ao canal Cuidador de Idosos Profissional. No vídeo de hoje, eu trago uma grande conquista aos idosos, a todos aqueles que construíram uma vida de trabalho, uma vida de suor, de dedicação. É o que eu sempre falo. O idoso, ele cuidou a vida inteira de todo mundo.
Ele cuidou do gato, do cachorro, do peixe, do passarinho, cuidou dos filhos, cuidou do marido, cuidou dos netos, dos bisnetos. E agora, depois da terceira idade, o idoso precisa ser cuidado. E precisa ser cuidado com amor, com carinho, com afeto. Por isso que o cuidador de idosos, ele precisa amar a sua profissão. O cuidador de idosos, ele precisa ter empatia. O cuidador de idosos, ele tem que gostar de pessoas e do cuidado humanizado. Então vamos lá, eu trago hoje, eu vou ler aqui, ó, a mensagem sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, olha só. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele é uma lei, né? É uma lei, virou a lei 10.000, a lei 10.741 de 2023. O Estatuto do Idoso virou a lei 10.741 de 2023. É uma das maiores conquistas da população idosa do Brasil. Ele garante direitos fundamentais às pessoas com 60 anos ou mais, assegurando dignidade, respeito, proteção e prioridades. O idoso, ele tem direito à vida, o idoso tem direito à saúde, à alimentação, ao lazer, à cultura, ao trabalho, à cidadania e principalmente ao respeito. Nenhum idoso ele pode sofrer uma negligência, discriminação, violência ou abandono. Isso é um crime muito triste. Como cuidadores de idosos, nós temos responsabilidade enorme. Nós não somos apenas profissionais, somos defensores da dignidade, da segurança e do bem-estar do idoso. Conhecer o Estatuto do Idoso é essencial para exercer nossa profissão com ética, humanidade e responsabilidade. O Estatuto também garante prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, prioridade em processos judiciais, direitos a acompanhante em internações, direitos a acompanhantes em internações e proteção contra abusos financeiros. Respeitar o idoso é respeitar o nosso próprio futuro. Todos nós, se Deus permitir, nós vamos envelhecer um dia. E a forma como nós tratamos os idosos hoje define o tipo de sociedade que nós vamos construir e seremos no amanhã. Se você é cuidador, familiar, profissional, da saúde, o Estatuto do Idoso, ele é uma ferramenta de proteção e também de valorização da pessoa idosa. Aqui no canal Cuidador de Idosos Profissional, nós defendemos cuidado com amor, responsabilidade e conhecimento. Valorize quem já fez tanto por nós. Então, eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você, principalmente você cuidador de idosos, você precisa conhecer o Estatuto do Idoso, para que você possa garantir a esse idoso os direitos do idoso. Então, se você é cuidador de idosos, se você trabalha como home care, se você é técnico de enfermagem, conheça o Estatuto do Idoso. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou o Rocha, sou cuidador de idosos profissional. E nesse vídeo eu quero mostrar o certificado sobre um curso de aperfeiçoamento para cuidadores de idosos que eu fiz. No primeiro vídeo do canal, eu falei que a importância, né,
de você não ficar só no curso de formação de cuidador de idosos, para você que está buscando conhecimento, né? E já nesse segundo vídeo do canal, eu quero trazer aqui esse certificado, que é um certificado de qualificação. Eu vou ler, ó. Certificado de qualificação, certificamos que o Rocha, né, participou do curso de aperfeiçoamento profissional de cuidador de idosos, promovidos pela Fundação Arlinda Pedroso. 8 horas de carga horária. 8 horas de carga horária. Esse curso foi um curso muito gratificante, um curso de aperfeiçoamento para cuidadores de idosos, né? É o que eu sempre falo, a importância de buscar o conhecimento. Eu quero aproveitar até para poder falar sobre o curso de técnico de enfermagem. Essa é a tendência de quem começa como cuidador de idosos. A maioria dos cuidadores de idosos que procuram crescer, que procuram fazer uma nova profissão, evoluir, a maioria fazem o curso técnico de enfermagem e começa a ir trabalhar em hospitais, começa a receber um pouco melhor, né? Porque nós sabemos que o técnico de enfermagem, ele ganha mais do que o cuidador de idosos, se a gente for observar. E é uma evolução, né? É uma evolução. A maioria dos cuidadores de idosos, tanto masculino quanto feminino, eles tendem a fazer o curso técnico de enfermagem. Antigamente se falava muito no curso de auxiliar de enfermagem. Porém, nós vemos que há necessidade, até as escolas, né, que formam aí os técnicos de enfermagem, eles nem falam mais auxiliar. Eles já vendem o pacote completo, né, curso completo, que é o curso técnico de enfermagem. É lógico, você vai começar fazendo auxiliar, né? Se acontecer algum imprevisto, e aí você já tiver concluído ali o tempo do auxiliar, você vai receber o certificado de auxiliar. Se por algum motivo você precisar parar, se por algum motivo você não for mais, você não for mais frequentar esse curso, precisar mudar de cidade, enfim, ficar desempregado, não ter mais dinheiro para pagar mensalidade, você pode ter o curso de auxiliar de enfermagem e depois você conclui aí fazendo o técnico de enfermagem. Mas é importante, sim, o cuidador de idosos fazer o curso técnico de enfermagem, porque é uma tendência, né? E até as empresas de home care pagam mais se você tem um curso de técnico de enfermagem. Você é um cuidador de idosos, mas você tem um curso de técnico de enfermagem, as empresas de home care, elas vão pagar mais, entendeu? Porque tem muita gente que fez o curso técnico de enfermagem, mas não trabalha em hospital. Prefere trabalhar como cuidador, prefere trabalhar em uma empresa de home care. Tem muitas pessoas assim. Muitas pessoas que fizeram o curso de auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem que nunca trabalharam em hospital. Desde que fizeram a formação, estão trabalhando como cuidadores de idosos e trabalhando em empresas de home care. Então, se você é um desses, que você quer ganhar um pouco mais, mas você não quer trabalhar em hospitais, então você pode fazer um curso técnico de enfermagem e procurar uma melhor opção de trabalho em uma empresa de home care que vai ver que você tem o curso técnico de enfermagem, ver que você é um cuidador de idosos, mas aí você vai receber um pouco a mais. Então, e aí o curso técnico de enfermagem, ele tem um leque muito grande, né?
tem um leque muito grande. Você pode trabalhar até em empresas como técnico de enfermagem, como técnico em enfermagem do trabalho. Existe já o curso de técnico de enfermagem do trabalho, que você também pode estar trabalhando em empresas, né? Ah, eu não quero trabalhar em hospital. Você pode trabalhar em empresa. É só você fazer esse curso de aperfeiçoamento, né? Que é o curso de técnico de enfermagem do trabalho. E aí você vai poder trabalhar em empresas. Você pode trabalhar em laboratórios, fazendo exames, colhendo exames em laboratórios, né? Enfim, o leque é muito grande. Então, nós temos que continuar trabalhando, evoluindo, fazendo curso de aperfeiçoamento, fazendo um curso técnico, fazendo um curso de gestão, uma faculdade, porque a gente precisa estar sempre evoluindo. Então, esse vídeo é isso, é essa mensagem para você, técnico de enfermagem, para você, principalmente você, cuidador de idosos, para que você evolua, cresça, para que você estude, para que você busque um salário melhor, tá certo? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilha também, se você conhece alguém aí que é cuidador de idosos, compartilha no WhatsApp, no Facebook, e que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Cuidador de Idosos Profissional. Eu vou mostrar o certificado, vou tirar aqui o plástico para aqui, ó, o certificado, curso de conclusão. Vamos lá. Vocês podem ver, ó, esse é o certificado. Eu vou ler, ó. Congregação das Filhas de Nossa Senhora Estela Maris, Escola de Enfermagem do Hospital Estela Maris, Salus Infirmorum. Essa é a escola do Hospital Estela Maris, em Guarulhos. Para você que não conhece a região de Guarulhos, existe um hospital chamado Estela Maris e eles têm uma escola de enfermagem. E foi lá nessa escola, chamada Escola de Enfermagem do Hospital Estela Maris, Salus Infirmor. Foi nessa escola que eu concluí o meu curso profissional de cuidador de idosos. Então, está escrito assim, ó, certifico que o Rocha, né? Sou eu, Rocha. Está o meu nome completo aqui, mas eu não vou falar meu nome completo, só vou falar Rocha, né? Então vamos lá. Certifico que Rocha, RG tal, participou do curso de cuidador de idosos, com duração de 80 horas, sendo 60 horas em teoria e 20 horas em estágio neste estabelecimento de ensino, tendo 100% de aproveitamento. Aí tem a assinatura do aluno, a assinatura do coordenador do curso e a assinatura da diretora. Então, o que eu queria destacar nesse certificado é 80 horas de curso, sendo que 60 são teoria e 20 foram no estágio. Onde foi esse estágio? No pensionato do próprio hospital Estela Maris. Pensionato onde fica lá os idosos, né? E ali a gente tivemos 20 horas de estágio prático no pensionato do Hospital Estela Maris. Então, eu acredito que o ideal, você que está vendo esse vídeo, está pensando em fazer o curso, procura um curso que tem aí, no mínimo, 80 horas, que vai transformar você realmente em um cuidador de idosos profissional. Porque nós sabemos que existem muitas escolas que dão cursos de qualquer jeito, escolas que realmente não preparam o aluno para ser um cuidador de idosos, porque eles focam só em ganhar dinheiro. Mas o ideal é isso. Foram 60 horas de teoria e 20 horas na prática, o estágio prático, entendeu? Eu vou mais além. Se você achar um curso
de cuidador de idosos que não tem estágio prático, não faça. Ah, mas não faça. Porque o ideal é você aprender colocando a mão na massa. O ideal é o estágio prático, entendeu? A não ser que a escola ela forneça o curso teórico e depois forneça o curso prático. Aí sim, né? Mas o ideal é você fazer o curso teórico e ter a prática também. Você ter o treinamento prático, entendeu? Fazer o estágio, como nós fizemos aqui nesse curso no Hospital Estela Maris, de 20 horas de estágio prático. Então, após concluir esse curso, eu recebi o certificado e estou apto para trabalhar como cuidador de idosos. Uma profissão muito bonita, né? Cuidar dos idosos, pessoas que ao longo dos anos fizeram de tudo nessa vida, cuidaram de todo mundo, cuidaram do gato, cuidaram do cachorro, do peixe, do passarinho, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, e agora eles precisam receber cuidados. Então, é uma profissão bonita. Você tem que gostar de pessoas, tem que gostar de idosos, para você poder trabalhar e entrar nessa área, tá certo? Então, esse é o primeiro vídeo do canal. Estou muito feliz de ter criado esse canal, Cuidador de Idosos Profissional. Fiz o curso de formação, né, no Hospital Estela Maris, porém, eu reconheço que eu preciso fazer especializações, entendeu? Já deixo até uma dica para você aqui. Não basta fazer apenas o curso de formação. Tem que ter especializações. Para você ser um cuidador de idosos profissional, não basta apenas o curso teórico, não basta apenas um curso de formação, porque você vai se acomodar, as coisas evoluem. Então, procure se atualizar, procure fazer um curso de aperfeiçoamento, entendeu? Não adianta você fazer apenas o curso de formação de cuidador de idosos e parar no tempo. Você precisa se atualizar, você precisa evoluir como cuidador, você precisa crescer como cuidador de idosos, se atualizando, fazendo novos cursos, entendeu? Então, se você não gosta de idosos, se você não gosta de pessoas, não faça o curso de cuidador de idosos. Se você já fez, está trabalhando e percebeu que você não gosta, saia da profissão. Porque essa profissão é uma profissão bonita, é para quem gosta de pessoas, é para quem gosta de cuidar de idosos. Então é isso. Ser cuidador de idosos é ter empatia, é amar o próximo, é cuidar de quem já cuidou de todo mundo. Tá certo? Então, eu quero reforçar o pedido para você se inscrever no canal, ative o sininho, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo do nosso canal, tá certo? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Neste vídeo eu quero falar sobre as casas de repouso, as casas de idosos, o lar de idosos, né? Eu não sei como é que chama aí na sua cidade. Existem vários nomes que eles dão para essas clínicas, né? Clínicas do idoso, enfim. Mas eu queria dizer uma coisa, sabe? Principalmente para a família. Eu acho que o idoso, se ele tem família, ele não deve ir para um lar de idoso. Me desculpa, você que tem um lar de idoso, você que é empresário e você tem uma clínica de idosos, me perdoa, mas eu acho que quando o idoso tem família, quem tem que cuidar é a família, porque é um cuidado mais humanizado. Só que o que que acontece? Na maioria das vezes, a família não tem tempo, a família não sabe lidar com uma situação com o idoso, e aí acaba internando o idoso, né, deixando numa clínica para idoso, deixando num lar de idoso. Aí o idoso sofre, sabia? Porque o idoso quer estar na sua casinha, no aconchego do lar, junto com a família. Então,
Se o idoso tem família, o idoso ele tem que ficar com a família. Ele não deve ir para um lar de idoso. A não ser que o idoso não tem ninguém, aí sim ele vai para um lar de idoso. Mas se ele tem família, se você tem alguém na sua família idoso, cuida, sabe? Se você não tem tempo para cuidar do idoso, contrate um cuidador, contra... faz um contrato com um cuidador de idosos, pessoalmente, ou contrate uma empresa especializada em cuidadores de idosos, mas não coloque o idoso em uma clínica, porque, por exemplo, você fala, eu não tenho tempo para cuidar do idoso, eu não tenho tempo para cuidar. Contrate um cuidador, ele vai cuidar. Quando você chegar no trabalho, você fica com o idoso um pouco, você vai ver, vai matar a saudade, entendeu? Porque tem muitos idosos que, nas casas de idosos, que eles falam, fui abandonado pelo meu filho, minha filha não vem me ver, entendeu? Eles lembram. Então, tem que dar amor para os idosos. E uma forma de amor é essa. É você, se você é família, é você cuidar dele, cuidar do idoso, ao invés de colocar ele numa clínica de idoso. Entendeu? Vai ser muito melhor para o idoso ele ser cuidado dentro de casa pelo cuidador do que ir para uma clínica. Entendeu? E quando a família chegar do trabalho, a família está ali com o idoso, matando a saudade. Entendeu? Então, existem vários nomes para essas casas de idosos, né? O nome mais antigo, né, mais conhecido é o asilo, né? É um nome pesado, né? Asilo de idosos, né? É um nome feio, né? Asilo. Aí tem casa de repouso, lar dos idosos, centro de acolhimento ao idoso, abrigo de idosos, residencial para idosos. E tem um nome, que é o nome da vigilância sanitária. Toda vez que um empresário vai abrir uma casa de idosos, ele tem que registrar como Instituição de Longa Permanência para Idosos, o ILPI. ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Todo, todo empresário que abre uma casa de idosos, ele tem que registrar como Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI. Toda casa de repouso registra oficialmente, toda casa de repouso que é registrada oficialmente, ela é considerada uma ILPI. É lógico, ainda existe casa de repouso clandestina, né? É um absurdo, né? A pessoa mau caráter quer ganhar dinheiro nas costas dos velhinhos, né? Dos idosos. Abre uma clínica sem estrutura, sem documentação, sem profissionais capacitados. É um absurdo isso, um absurdo. E o estatuto está aí, né? O Estatuto do Idoso, para fiscalizar. Se você conhece uma casa de idosos clandestina, denuncie. Denuncie porque isso não pode acontecer. Casa de idoso clandestino tem que ser denunciada numa delegacia do idoso, porque existe a lei do idoso, que é o Estatuto do Idoso, para cumprir, certo? E se você conhece uma casa de idoso que é regulamentada, tudo certinho, porém, existe maus tratos, denuncie também. Denuncie, porque não adianta nada a casa de repouso ter documento, estar com o alvará de funcionamento tudo certinho, mas existe os maus tratos contra idoso. Aí não, né? Então você tem que denunciar uma casa de idoso que faz maus tratos com idosos. Tem que denunciar, tá certo? Então, esse foi o vídeo. Eu quero pedir para você compartilhar no WhatsApp, compartilha no Facebook, tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa pessoa idosa que tem na sua casa. Se você é cuidador de idosos, se você é um familiar que cuida do idoso, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.